Shalom, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcio e eu sirvo ao Senhor aqui na comunidade cristã de Belém, terra da qual estamos falando nessa noite. E ontem o pastor Nonato me pediu para ministrar uma palavra para a sua igreja, para a igreja do Senhor em Macapá. E assim, é com muita alegria, né, que eu venho dar esse recado de Deus, e eu tenho certeza que é algo que o Senhor quer falar ao seu coração, ao meu coração, algo que Ele já tem falado aqui dentro nos últimos dias, e que vai ser um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar com o povo de Deus aí na cidade de Macapá e nas demais localidades, né, nas demais cidades onde essa palavra estiver sendo transmitida. Eu queria fazer uma oração nesse momento, antes de iniciarmos esse momento de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite, Pai. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Declarar, Deus, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, Deus. Tu és o Deus em quem nós confiamos, Pai, o Deus que nos resgatou, Deus, da morte, do pecado, e nos trouxe para o Seu reino, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, Pai. Fica conosco em tudo que nós fizermos, que a Tua unção e o Teu poder sejam conosco, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele com essa canção que eu gosto muito. Fala que nós devemos adorar a Deus sem nos importar, acima das circunstâncias, porque é isso que Ele quer de nós. Oh Deus, glórias ao Teu nome, Pai. Tu és adorado, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Tu és adorado, Deus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Adore Ele onde você estiver nessa hora e declare: Te louvarei, Senhor.
te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tu és adorado, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ó Deus, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és adorado, Deus, nessa noite, Pai. Tu és bendito, Senhor Deus. Glórias ao teu nome, Deus dos céus e na terra. Que Deus, toda língua possa confessar que só o Senhor é Deus. Tu és poderoso, Deus. Tu estás no controle de todas as coisas, ó Deus. E por isso nós te adoramos nesse lugar. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. E bendizemos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Tu és adorado aqui, Senhor. Tu és adorado, Deus. Aleluia. Glória a Deus.
que o Senhor possa receber no seu trono de glória o nosso louvor nessa noite. E antes de a gente entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem sido maravilhoso, como o Senhor sempre é conosco. O Senhor tem sido fiel, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pedimos ao Senhor, Deus, nessa noite, que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra, que a tua mão, Deus, esteja estendida sobre nós e que os nossos ouvidos possam estar abertos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nessa noite, nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre algo que tem sido um assunto muito em alta, né, nos últimos dias, no nosso século, né, na nossa época, na nossa geração, que é sobre a bênção do Senhor que transpõe a ansiedade do homem. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou que nós não deveríamos buscar as coisas aqui da terra. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros onde a traça não consome, onde o ladrão não rouba. E aí onde estaria o nosso tesouro também estaria o nosso coração. E alguns textos que nós vamos ler, eu gostaria de fazer um comparativo, da bênção do Senhor, que está lá em Números 6, com um texto aqui de Mateus, ou de Lucas, que também é relatado em Mateus, mas eu gostaria de ficar com o relato de Lucas. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia onde você estiver e lesse comigo o capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 22, diz assim, olha, vou ler aqui. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque a vida é mais preciosa, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar do que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Que o Senhor possa falar contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Bom, como eu falei, esse texto é um texto conhecido, né? Muitos de nós já lemos, relemos. Só que a palavra do Senhor, ela é algo tremendo. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é viva e ela se renova. Tanto é que uma mesma pessoa, ela pode ler a palavra em diversas épocas da sua vida e Deus pode falar de maneiras totalmente diferentes a cada vez que essa pessoa lê a palavra. E assim tem sido comigo e eu tenho certeza que também é com você que está me ouvindo nessa noite. A palavra do Senhor, ela vai se renovando a cada circunstância, a cada época da nossa vida. Então eu peço a você que, por mais conhecido que seja esse texto, você se desarme nessa hora e possa ouvir
como diz um autor que eu gosto muito de escutar, coloque um babador nessa noite, porque Deus tem algo maravilhoso para compartilhar contigo, algo que é renovo de Deus para as nossas vidas. Esse texto ele fala sobre algo que, dentro das circunstâncias que nós temos vivido, né, de toda essa questão da pandemia, de coronavírus e crise econômica, e é lockdown para cá, né? Eu imagino que a igreja aí em Macapá deve estar também com restrições, como aqui no Pará nós estamos, e todo esse contexto nos faz ficar cada vez mais ansiosos. Inclusive eu recomendo a você que evite, né? Nós já temos falado isso desde esse ano passado para cá, evite noticiários, evite certos canais de televisão que só compartilham as estatísticas, né, da morte, as estatísticas do horror, daquilo que tem sido visto aí, que todos nós sabemos, né, que é fato que há pessoas que têm perdido a vida, queridos nossos, pessoas próximas, mas o Senhor tem uma palavra de vida para você, o Senhor tem uma palavra de bênção para sua casa e para sua família, que você será guardado no dia da calamidade, que quando você passar pela prova, pelo fogo, você não será queimado, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Essa é a palavra que Deus tem para nós, não os noticiários. Eu costumo dizer que a estatística, ela tem uma finalidade. Dizia um professor meu da faculdade que as estatísticas, elas são a manipulação dos dados em favor daquele que a contratou. Então, se a rede de televisão quer noticiar, que é Ibope, ela vai contar desgraça, ela vai contar aquilo que dá Ibope, que infelizmente tem gente que se alimenta disso. Mas nós nos alimentamos da palavra do Senhor, porque essa palavra é vida. Ela é vida para mim, para minha casa, para sua casa e para você também. Então, eu gostaria de falar aqui sobre aquilo que é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O nosso Senhor ministrando aos discípulos aqui, falando sobre as coisas que como deveria ser pedido e tudo mais. Ele disse: pedi, dar-se-vos-á, porque os discípulos andavam ansiosos acerca de certas coisas. E assim tem sido nos nossos dias. Nós vemos famílias, pessoas que realmente precisam, que estão necessitadas cada dia mais. Todos os dias, quando eu vou para o meu trabalho pela manhã, eu passo na frente de agências, de bancos, que depois que teve essa questão do lockdown novamente e foi liberado um certo auxílio para algumas famílias, para alguns segmentos da sociedade, a gente vê pessoas se aglomerando, pessoas se espremendo no sol quente, às vezes na chuva, e buscando ali algo com o que se sustentar, algo em que se apegar, um pouquinho de dinheiro oferecido pelo governo, uma ajuda. E essas pessoas, não obstante, estão necessitadas, estão carentes de algo. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que a gente não deve buscar somente essas coisas, a ansiedade, aquilo que toma o lugar de Deus, que toma o lugar daquilo que deveria ser prioridade da nossa vida. Nós não devemos tomar como primeiro, não devemos buscar somente essas coisas. O Senhor Jesus nos disse aqui no texto que nós lemos que o nosso Pai sabe de cada uma das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que a gente precisa, mas a alma do homem e o coração do homem, como diz o profeta, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, e a gente tende a cair nesse enredo das circunstâncias, né? Como nós ministramos nesse louvor, nós devemos louvar a Deus acima das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, nós devemos louvar ao Senhor. Porém, nosso coração é enganoso. Só que Jesus, ele disse aqui: buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele ainda diz aqui no versículo, que é o versículo que eu mais gosto, só tem em Lucas esse versículo. No versículo 32 ele diz assim: não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o Pai se agradou em vos dar o reino. E o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas a palavra do Senhor diz, nosso Jesus disse que ele é alegria, paz e gozo no Espírito. E é dessas coisas que nós devemos
ter em mente, ter o nosso foco mantido. Meu irmão, as circunstâncias elas vêm para nos massacrar, elas vêm para nos enredar, para nos fazer parar, para nos paralisar, e a ansiedade é uma delas. Só que a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ela tem o poder de neutralizar essas coisas. Quando você prioriza o reino de Deus, quando você prioriza as coisas do alto, o Senhor, Ele vai e supre todas as tuas necessidades, meu irmão. Eu digo isso porque nós temos visto isso na realidade ultimamente, né? Aqui em Belém a gente também trabalha com os projetos sociais da nossa igreja, e a gente sabe a quantidade de famílias que têm sido abaladas, né, com essa crise. Mas nós temos feito a obra do Senhor de forma que essas pessoas possam ser supridas. Só que nós é que somos abençoados. Quando você vê alguém necessitado e tem a oportunidade de ajudar, meu irmão, Deus está te dando uma oportunidade de fazer algo que Ele se agrada, que é abençoar aqueles que necessitam. Deus sabe daquilo que as pessoas necessitam. Amém? E eu gostaria de fazer um comparativo. Tem um texto da palavra do Senhor que ele me chama muita atenção, sempre me chamou a atenção, e nos últimos meses eu tenho meditado nele bastante, que é o texto da bênção sacerdotal que Deus ordenou que Arão e Moisés ministrassem ao povo. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Números 6, no livro de Números 6. Nós vamos ler os versículos finais. A palavra do Senhor diz, tem todo um contexto aqui. O povo de Israel já tinha saído do Egito, e aí eles estavam ali acampados no deserto do Sinai, e o Senhor estava dando a eles algumas instruções, acerca da santificação, acerca de várias outras coisas. No capítulo 6 ele fala sobre o voto de nazireado, e não é à toa que logo em seguida ele fala sobre essa bênção, a forma como abençoar. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, mas eu gostaria de ler o texto com você. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 22 do capítulo 6 de Números. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ao contrário do texto que nós lemos lá em Lucas, lá os discípulos e a multidão, o povo, estavam ansiosos e pedindo pelas coisas daqui da terra. Nesse texto, nesse contexto de Números, o povo está no deserto, e imagina você que o povo passou um tempo escravo no Egito. Lá eles não tinham absolutamente tempo para mais nada, era fabricando tijolos o dia todo, era carregando palha e argamassa para fazer tijolo, e era trabalho direto, trabalho, chibatada e tudo mais, que a gente já conhece. De repente, Deus envia Moisés para resgatar o povo, e durante quase um ano a história conta que ele foi ali, Deus ministrando e colocando as pragas e colocando opressão no povo do Egito e destruindo o Egito aos poucos, até que por último vem a praga dos primogênitos. E você já conhece a história, nós tivemos a Páscoa, nesse final de semana que passou, relembrando esse contexto histórico de onde o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, de onde o Senhor passou por cima das casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. E, enfim, o povo atravessou o Mar Vermelho, e de repente eles se encontram no deserto, e aquele povo que era acostumado a trabalhar o dia todo, hoje tinha de tudo. Tá com fome, Deus manda o maná todo dia.
Conta a tradição judaica que havia um poço que seguia Miriam no deserto, então tinha água também, exceto nos episódios onde a Bíblia relata que houve contenda por causa de água. Então a partir dali havia um poço que seguia, tanto é que quando Miriam morre o povo volta a reclamar de água. Então o povo tinha água, o povo tinha comida, o povo não tinha lavoura, né, naquela época, porque enfim é o deserto, eles não plantavam, não colhiam, não faziam mais nada. O povo tinha o tempo que era necessário para ter comunhão com o Senhor. Era esse o objetivo de Deus do povo com o povo no deserto. Era ter comunhão, era ter ali um relacionamento mais íntimo possível que fosse com o povo de Israel. Para isso que Deus colocou o povo no deserto durante esse tempo, para preparar o coração deles, para que eles pudessem tomar posse da terra. Bom, esse é o contexto. Então, aqui no contexto do livro de Números, a gente não vê um povo procurando bênçãos. Pelo contrário, aqui nós vemos um Deus genuinamente querendo abençoar o seu povo. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, hoje mesmo, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a tua casa. Amém? Então, nós vemos o Senhor dizendo para Moisés, dizer para Arão, porque ele era o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, o sacerdote que abençoava, que era responsável por todos os outros sacerdotes, pelos levitas e pelo tabernáculo. Então ele diz, fala para Arão, assim você vai abençoar os filhos de Israel. E ele diz, no hebraico, no original, são 15 palavras. 15 palavras. E eu fui olhar na numerologia, na Gemátria, né, que é a numerologia bíblica. O 15, ele é composto de duas letras. As letras têm valor numérico no alfabeto hebraico, né? Então ele é composto de um Yud e um Rei. É um Yud que vale 5 e o Rei que vale 10. Entendeu o que é isso? E essas duas palavras juntas, elas formam a palavra Yah, que é um dos nomes de Deus, de Yahvé. Então, a bênção sacerdotal, ela tem o peso do nome do Senhor. Por isso que no final ele diz assim, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, o desejo do Senhor é colocar o seu nome sobre a minha casa e sobre a sua casa. Porque, Márcio, essa bênção é para os filhos de Israel, essa bênção é do Antigo Testamento, mas a palavra do Senhor diz que nós fomos enxertados na videira, que nós fomos adotados pelo Senhor, nós não éramos povo e nos tornamos povo. Através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso, livre acesso a todas essas promessas. E o desejo do Senhor é colocar o seu nome sobre a minha vida e sobre a sua vida, de forma que as nossas necessidades sejam supridas, porque Ele conhece tudo que nós precisamos. Então, Ele diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Dentro dessa bênção sacerdotal, que todos nós já ouvimos ela em algum momento da nossa vida, né? Ela faz parte dos nossos cultos, né? Geralmente o pastor, o sacerdote, ele vai e fala a bênção no final do culto. Todos os anos lá no Muro das Lamentações em Israel, os levitas, vários levitas da linhagem sacerdotal, eles se reúnem e inclusive nesse último final de semana houve essa reunião para pronunciar a bênção, a Birkat Kohanim, que é o nome da bênção em hebraico, a bênção sacerdotal, a bênção dos sacerdotes. E então essa bênção ela é mantida até o dia de hoje, ela é um estatuto perpétuo. Então diz assim, olha, e ela contém todas as nossas necessidades, você vai ver aqui já já. Diz assim, olha, o Senhor te abençoe e te guarde. Tudo que nós precisamos na nossa vida, meu irmão, nesses dias, hoje, a gente está vendo pessoas se apegando a Deus, gente que estava perdido, que estava desviado, voltando, porque tudo que nós precisamos, e o Senhor sabe disso, é sermos guardados pelo Senhor. Nesse contexto, o povo estava ali sendo preparado para entrar na terra prometida, e quando você lê o livro de Josué nos primeiros capítulos, a palavra do Senhor diz que era o Senhor quem guerreava pelo povo. A Bíblia diz
quando eles foram tomar uma certa cidade, que a Bíblia conta que o Senhor fez chover pedras, grandes pedras em cima do exército do inimigo, e tanto foi muito maior o número de pessoas que morreram da chuva de pedras do que os que o povo de Israel mataram a espada. Então era praticamente impossível os outros povos vencerem o povo de Israel, porque era o próprio Deus que lutava por eles. Então essa bênção diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem tem nos guardado. A vontade do Senhor é que nós dependamos dEle e saibamos que Ele é quem nos guarda, no meio das tribulações, das necessidades. Não importa se você está desempregado, se você está num bom emprego, de todas as formas é Ele quem te guarda, é Ele quem está contigo, tanto na escassez quanto na abundância, como disse Paulo. Então, o primeiro ponto dessa bênção é esse. E em seguida, Deus diz assim: olha, Arão fala para o povo: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A glória do Senhor tem que estar sobre a nossa vida, meu irmão, de forma que onde nós andarmos as pessoas reconheçam que nós somos servos do Senhor, que nós somos servos do Senhor. Outro dia eu estava no meu trabalho e eu iniciei num trabalho novo esses dias. Então na hora do almoço estou ali, um monte de gente comendo na cozinha, e eu coloquei o meu prato, abaixei a minha cabeça, fui fazer a minha oração, e eu ouvi quando uma pessoa comentou assim: olha, ele é irmão, ele é crente. Pelo simples fato da gente ser grato pelo alimento. Então o mundo ele tem ficado distorcido, e talvez por isso as pessoas procurem tantas coisas desse mundo. A cultura, os valores estão totalmente invertidos. Então se o rosto do Senhor brilhar sobre você, se resplandecer a sua glória sobre ti, meu irmão, você vai fazer a diferença onde você pisar. E é disso que o Senhor se agrada. Isso é o reino de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino e as coisas lá do alto. E aí então Ele vai ter misericórdia de ti, porque todos nós somos falhos. Uma vez o jovem rico, conta a história, conta a Bíblia, que ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: bom, só tem um, que é o Pai que está no céu. Por que me chamas bom? Então não existe bom, meu irmão. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Essa é a nossa real necessidade. Não é só o alimento, não é só as vestes, não é só aquilo onde nós vamos dormir, onde nós vamos morar, mas nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. E por isso Deus pediu que o povo dele fosse abençoado dessa forma. E em seguida ele diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos de nós temos visto, você conhece com certeza alguém que já tentou suicídio, que está com o lar destruído, famílias que têm sido totalmente abaladas, no meio dessa pandemia, que precisam de paz, que precisam que o Senhor levante o seu rosto, porque Ele é o Deus da paz, Ele é o Jeová Shalom, Então nós temos visto dados aí que como os homens passaram nessa questão da pandemia a trabalhar em home office, o índice de violência à mulher aumentou muito, o índice de separações, de divórcio, ele aumentou grandemente, porque as pessoas precisam de paz nas suas casas. Então, meu irmão, não é só de comida, e nem de bebida, nem de vestes. O Senhor, Ele quer nos dar a sua paz, Ele quer nos dar a sua paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando você entender que é o Senhor que te guarda, que é o Senhor, que você precisa da misericórdia do Senhor e que você precisa que Ele te dê paz, meu irmão, essa paz ela vai entrar no seu lar, ela vai penetrar em cada cômodo da sua casa, da sua família. Amém? O Senhor, Ele quer isso. Aí Ele diz assim porão o meu nome. Cada uma dessas 15 palavras, no original em hebraico, ela fará com que o nome do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. E é isso que o Senhor quer para nós, meu irmão. Ele quer nos abençoar.
Ele quer nos abençoar de verdade. Ele sabe todas as coisas que nós precisamos. E elas estão aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Porque Ele sabe, Jesus disse, o Senhor sabe, o Pai sabe cada uma das suas necessidades. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero colocar essa palavra diante dos teus olhos, essa bênção do Senhor, que ela é necessária na nossa vida. Ela é tudo que nós precisamos. O nome do Senhor sobre a nossa vida. Quando você andar com o nome do Senhor sobre a sua vida, dando testemunho dele, dando bom testemunho, o Senhor ele vai entrar na tua casa com paz, Ele vai entrar na tua casa com provisão. Assim como eu vivi isso, outro dia a gente estava entregando algumas cestas básicas e eu falei lá com a pastora Meire, eu falei com ela, minha pastora, eu estou muito feliz de poder estar participando, porque há um tempo atrás era eu que estava precisando de uma cesta básica. Eu também passei por necessidade e hoje eu entendi que quando a gente busca, quando a gente vive o propósito do Senhor, Ele vai nos fazer prosperar assim de maneira natural, não é nada forçado, né? A gente costuma usar o exemplo da árvore, a mangueira, por exemplo, você não vê a mangueira gemendo e se espremendo toda para dar uma manga, não, é natural. Então os frutos eles virão de maneira natural quando o rosto do Senhor resplandecer sobre você. Quando a paz dele for a coisa maior que tiver no seu coração, invadindo toda a sua casa. Quando houver, a Bíblia diz lá no Salmo 133, que aonde há a paz, né, ali o Senhor ordena a bênção. Eu gostaria de ler até aqui um trechinho desse Salmo com você. Estou abrindo aqui. Né? É aquele salmo muito conhecido que começa assim: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, o sacerdote, que nós acabamos de ler, e desce para a gola das suas vestes, é como o carvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando há comunhão, quando há paz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então você quer ser abençoado, meu irmão? Vive em comunhão, deixe que a paz entre no seu lar. O Senhor ele conhece todas as nossas necessidades de fato, mas Ele precisa que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus ele está acima de todas as coisas, de todas essas outras coisas. O Senhor Jesus ele veio no nosso planeta, né, no nosso meio, no meio do seu povo. Ele veio habitar no meio de nós para inaugurar um novo e vivo caminho. E esse caminho é totalmente diferente daquilo que o mundo prega, da cultura que nós temos vivido, e cada vez mais tem se distorcido. A gente tem visto coisas absurdas no mundo, gente aprovando o assassinato de crianças ainda no ventre da mãe e muitas outras coisas, inversões de valores, essa cultura que tem atacado nossos filhos. Tudo isso a gente tem visto, mas o Senhor Jesus ele veio para que nos desse vida e vida com abundância. Então confia no Senhor, essa é a palavra que eu tenho para te dar. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. E eu gostaria de terminar esse momento declarando mais uma vez essa palavra, né, de Números. E eu gostaria que você colocasse as suas mãos onde você estiver em posição de receber. E em nome de Jesus eu gostaria de declarar: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dessa maneira o nome do Senhor estará sobre a tua casa, sobre a tua família. Que em nome do Senhor Jesus Ele possa te abençoar realmente. E lembre-se, busque em primeiro lugar o reino, porque o Pai se agradou em te dar o reino de Deus. Amém? Que o Senhor te dê uma boa noite em nome de Jesus, uma boa semana, que Ele te guarde e que você seja fortalecido em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom.